Vamos juntos caminhar na Bíblia e entender um pouco mais sobre a palavra de Deus? Se você já teve a oportunidade de ler o Novo Testamento inteiro, você vai ler ali os relatos do ministério de Jesus sobre a face da terra. E ali então você vai ver as atitudes, por onde ele andou e como ele tratou as pessoas. E você vai poder perceber a forma como ele se move em direção às pessoas com um amor perfeito. Diversas passagens relata Cristo sendo totalmente acessível, totalmente disponível para as pessoas, amando e cuidando cada uma delas. Abra comigo aí Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 2. Diz assim, algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anima-se, filho, seus pecados estão perdoados. Aqui nós temos um grupo de homens levando um amigo que era paralítico até Jesus. Quando Jesus vê eles vindo, Jesus nem sequer permite que eles falem alguma coisa. Jesus já vai em encontro e com urgência, a boca dele começa, não aguenta, começa a escapar. Palavras de compaixão, palavras de segurança, palavras de conforto. O coração de Cristo estava ardendo por aquela pessoa que estava passando por aquela necessidade. Então ele nem esperou as pessoas chegarem. Ele viu e já foi de encontro. E antes que elas pudessem começar a falar dos seus problemas, ele já demonstrou toda a compaixão, todo o amor e começou a falar palavras de segurança e conforto. Você está em Mateus 9, vire as páginas e chega em Mateus 15, versículo 32. Mateus 15, 32. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar pelo caminho. Novamente, nós vemos o coração de Jesus ardendo pelas pessoas, preocupado, tendo compaixão. Eu vou ler rapidamente alguns outros trechos, para que nós possamos andar um pouco mais rápido. Vou ler Marcos 6,34. Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão, teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Novamente, Cristo amando, Cristo cuidando, sentindo compaixão, se envolvendo, indo em direção às pessoas, não se fazendo de cego, de bobo, passando reto. Não. Lucas 7,12. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. E então ele começou a confortar aquela viúva, que havia perdido o filho. Novamente, Jesus não tinha nada aqui, entre aspas, a ver. Ele não era um parente, ele estava seguindo o caminho dele, mas ao ver a situação, ele simplesmente não consegue passar reto. Ele vai em direção às pessoas. E ele chega sempre com amor, compaixão. Nós temos 2 momentos nos evangelhos que Jesus chorou. Mas perceba, eu vou ler com vocês, nenhuma dessas situações que ele chorou, que ele se entristeceu, foi por causa dos seus próprios problemas, foi por causa das suas próprias inquietações. Sempre foi por conta das outras pessoas. Então Lucas 19:41, vou ler.
Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, ele viu a cidade e começou a chorar. Jesus estava chegando numa cidade, ele viu e ele sabia a situação que aquelas pessoas estavam, como estavam perdidas, destruídas pelo pecado. Só dele ver a cidade, o coração dele começa a se encher de tristeza e ele chora pela vida daquelas pessoas. João 11:35, Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: olha como ele o amava. Jesus havia perdido um grande amigo e Jesus chorou. Você veja que mesmo ele sendo Deus, e ele sabe que no final tudo vai acabar bem, ele sabe que ele teria o poder de ressuscitar aquela pessoa, ele sabe que um dia estaremos juntos na glória, mas ele se compadece tanto da tristeza, tanto da dor, ele sente tanta compaixão que nem ele mesmo aguentou. Ele chorou a morte do amigo, ele chorou pelo luto e tristeza da família. Aqui nós vemos o Jesus Deus e Jesus homem em plena atividade juntos. Ele sabia que poderia fazer um milagre, mas como humano, ele sentiu tanta compaixão e ele chorou. Então, irmãos, qual era a maior angústia de Jesus? As angústias dos outros, as angústias das pessoas. O que era que fazia o coração de Jesus transbordar em lágrimas? As lágrimas dos outros, os problemas das pessoas. Então, quando você lê os evangelhos, e a próxima vez que você for ler os relatos do ministério de Jesus, leia prestando atenção. O que é que mais vai se destacar nos evangelhos, nos relatos? A forma como Jesus alcança, cura, abraça e perdoa aqueles que menos mereciam, porém aqueles que verdadeiramente o desejavam. Jesus, muitas vezes, ele ia atrás daqueles que ninguém queria ir, perdoando, amando. Por quê? Porque ele enxergava o coração. Ele se compadecia da dor. Deus é assim, um amor indescritível, um amor que nós não conseguimos conceber. E por que ele tinha tanto amor, tanta compaixão, algo incrível? Porque Jesus foi o único ser humano que pisou sobre a face da terra, que não foi contaminado pelo pecado. Uma vez não contaminado pelo pecado, suas emoções eram de fato puras. O amor dele era purinho, purinho. Não era um amor distorcido pelo pecado como é o nosso. Não eram emoções totalmente quebradas como são as nossas. Era um amor, um sentimento, emoções perfeitas, puras. Jesus tinha emoções, sentimentos puros, diferente de nós. A Bíblia nos fala sobre a queda. A Bíblia fala que nós somos criados perfeitos. Quando eu falo nós, a humanidade, em Adão e Eva, poderiam estar com Deus, vê-lo face a face, até o momento que houve a queda, que é quando o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva. E naquele momento nós somos contaminados, nós somos quebrados. Houve uma corrupção em nossos corações. Vocês se lembram semana passada que eu disse que o ser humano ele já nasce corrompido? Lembra que eu disse? Uma criança não precisa ensiná-la a ser egoísta, ela já é. Você não precisa ensinar uma criança a não mentir, ela já mente. Entende? Você precisa ensinar a criança a compartilhar, porque ela quer ficar com o brinquedo dela, não quer dar para ninguém. Ela quer pegar o brinquedo do amigo que gostou e tomar para ela. Quando você não faz a vontade da criança, ela faz a famosa birra, não é? Às vezes você está andando no supermercado, no lugar público, tem uma criança no chão, não é? Parecendo aquela sirene de final de turno, sabe? Por quê? Porque simplesmente as vontades dela não foram atendidas. E ela quer que o mundo exploda para que a vontade dela seja atendida. Então, veja, o ser humano, ele já nasce deturpado, ele já nasce corrompido. O pecado nasce enraizado em nossos corações. Mas a Bíblia nos ensina sobre o plano da salvação. Jesus Cristo veio, morreu na cruz por nós.
E hoje nós podemos receber o Espírito Santo, o qual vai tirando o pecado de nós, até o momento onde nós estivermos com Cristo, então viveremos a perfeição novamente. Mas até lá, nós andamos com uma placa no nosso pescoço, dizendo, estamos em obra. Espírito Santo trabalhando, não somos perfeitos, irmãos. Lutamos todos os dias, um degrauzinho por dia, mas estamos longe da perfeição. Mas nós vamos chegar lá. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Diante disso, não é? Não sei, talvez vocês sejam, né, aqui nós temos presença de anjos e pessoas santas. Eu, infelizmente, sou um pecador ainda, não é? Sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, é muito, por exemplo, na minha rotina, é muito comum, às vezes eu paro em um semáforo, não é? E olho para os lados e eu vejo uma pessoa, às vezes, em estado de rua. Uma pessoa ali passando fome, talvez, uma criança junto, não, um estado deplorável, morando na rua, você vê todas as coisas ali na calçada. E naquele período que eu estou parado no semáforo, eu olho, começo a sentir um pouco de compaixão, né? Você fala, meu Deus, né? Que situação, que coisa deplorável, né? O ser humano perdeu toda a dignidade, sozinho aí. Abre o semáforo. 2 segundos depois, você já está pensando no teu trabalho, no que vai acontecer depois, no final do seu dia, nas contas. Você percebe? Nós passamos por uma pessoa que está, sabe Deus, às vezes ali em estado, não é, ponto para se suicidar. Nós temos 1 minuto ali de compaixão. O sinal abriu, parece que não aconteceu nada. Nós simplesmente seguimos nossas vidas. E aquilo nos incomoda. Chegou a um ponto, dependendo da cidade, que é tão comum que você nem olha mais. Simplesmente passa reto. As pessoas, elas acabaram se tornando invisíveis. E se você for analisar com frieza, não é incrível como as nossas emoções, elas estão quebradas? Você passa por um semelhante, aquele que também é a imagem e semelhança de Cristo, quebrado pelo pecado. Nós olhamos e passamos reto. Ou nós sentimos 1 minutinho de compaixão e depois voltamos para nossas vidas. Emoções quebradas. O pecado nos estragou por inteiro. Você já passou por alguma situação como essa que eu disse? Aí de repente você para e tenta fazer uma reflexão, você pensa, às vezes eu paro e penso, cara, como que eu posso ser tão morno assim, né? Parece que eu estou frio. Parece que essas corrupções da humanidade não entram mais como entravam antes, né? Eu deveria me preocupar mais. Eu deveria, pelo menos, refletir a mais. O mínimo que eu deveria, ao ver uma pessoa dessa situação, talvez o mínimo era orar de dentro do meu carro, pedindo para que Deus a ajude. O mínimo do mínimo. Mas, não. Sabe onde isso acontece frequentemente, irmãos? A maioria de vocês aqui com certeza tem Instagram, uma rede social. No Instagram você está rolando lá o seu feed de publicações, de repente aparece lá uma pessoa que está lutando contra uma doença, a pessoa está, se ela não conseguir aquele tratamento, só um milagre, porque ela vai morrer. E aí passa lá a publicação, está fazendo vaquinha, que é algo muito comum hoje em dia. As pessoas já pedem ajuda na internet, porque tem tratamentos que são caríssimos. Não é? Às vezes passa vaquinha de criancinhas, nenê, pela tua timeline ali. Você para por uns 2 segundos, você fala, meu Deus, Deus me livre, e passa. Aí embaixo já tem um vídeo de um cachorro fazendo gracinha. Aí você, vou compartilhar com minhas amigas, com meus amigos, já mostra para quem está do teu lado e tal. Você acabou de passar por uma criança que está morrendo. Você não parou 1 minuto para refletir sobre a vida. Você nem orou agradecendo a Deus pela saúde, nem orou pela vida daquela mãe, daquele pai, meu Deus, pela vida da criança pedindo um milagre. Se você tem condição, você não parou nem para ajudar com R$2. Agora no vídeo do cachorrinho, vamos compartilhar, vamos fazer acontecer. Você consegue perceber? Você consegue
Perceber como a gente está quebrado? Como as emoções estão quebradas? Não está nítido, não? O nosso modus operandi, como que o nosso coração se foi? O pecado nos estragou por inteiro, meus irmãos. Totalmente. O pecado distorceu tudo em nós. Obviamente, então, as nossas emoções e sentimentos. Agora pensa, como seria para Jesus, passando pelas essas mesmas situações? Jesus, aquele que tem as emoções perfeitas, pura. Como seria para ele cruzar com uma pessoa em estado de rua? Como seria para ele cruzar com uma mãe, com um nenê, para morrer? Como seria Jesus vendo uma vaquinha dessa? Como seria um sentimento perfeito, sem ser distorcido pelo pecado? É uma pergunta sem resposta para mim, porque uma vez que eu fui corrompido pelo pecado e não cheguei à perfeição, eu não consigo compreender o quão grande seria um amor como esse. Eu consigo talvez imaginar a intensidade, talvez usando o famoso amor de mãe como algum tipo de referência, mas sabendo que ele não vai chegar nem na metade. É algo tão intenso, algo tão grande, algo tão perfeito, algo tão puro, honesto, sincero. Eu simplesmente não conseguiria compreender o amor de Deus pelas pessoas na sua totalidade, na sua plenitude. Agora, para mim é incrível saber que este amor que é tão grande que eu nem consigo compreender a sua totalidade, que Deus sente, que eu e você, nós somos alvos desse amor. Você é alvo de um amor, você recebe um amor tão grande que você nem ao menos consegue compreender o tamanho dele. Que maravilha, não é? Isso não é uma boa notícia? Não é? O que você fez para merecer isso? Nada. E você é amado mesmo assim. Nós somos sujos, machucados, corrompidos pelo pecado, perdidos nos nossos desejos e anseios. Espiritualmente, nós somos esses em estado de rua. Espiritualmente, nós somos esses pedindo vaquinha. E Deus não consegue passar por nós sem parar e demonstrar compaixão, amor, cuidado, conforto. Deus não é como nós, meu irmão. Ele não consegue deixar aquilo insignificante, ele não consegue simplesmente passar reto. Não ao menos, nem ao menos simplesmente parar e olhar. Ele vai até o seu encontro. É isso que nós encontramos nos relatos do Novo Testamento. Cristo indo ao encontro é ativo. Ele é ativo em te encontrar. Ele é ativo em te buscar. Ele é ativo em te amar. Agora veja que interessante. Um amor tão grande assim, ele causa consequências. Tá? Uma das consequências é essa atitude de ir até a pessoa. Isso é uma consequência do grande amor que ele sente. Outra consequência do grande amor que Deus sente por nós é, de fato, sentir compaixão. É uma consequência do grande amor. O cuidar é uma consequência. Agora, tem uma consequência que você pode achar estranho quando você cruza por ela na Bíblia, mas que é uma consequência real do amor de Jesus por nós. E qual é essa consequência? A ira. Deus é um Deus irado por causa do amor. Pesado, não é? Deus é um Deus irado. Até pensei em colocar isso como tema de mensagem, mas hoje, né, o mundo está tão machucado que você coloca um negócio e todo mundo já fica alvoroçado, né? Tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque as pessoas gostam de cortar um pedacinho e já tirar toda a opinião, né? A Bíblia nos apresenta um Deus irado como consequência do amor que ele sente por nós, né? Vamos aqui caminhar junto para que você possa entender o que a Bíblia nos apresenta. Você que é mãe, né? Se alguém maltrata os seus filhos, se alguém machuca os seus filhos, o que você sente? Ira. Você vai ficar irada. Você vai ter raiva. Você vai querer esganar uma pessoa. Por que você vai ficar irada? Porque você ama demais seus filhos. Está compreendendo a conexão? Quando seu filho fica doente,
Quando seu filho ele é machucado por uma doença, por uma virose, você vai ficar irada contra aquela doença. Você vai odiar aquela doença, não é? Vai irar. Se você pudesse fazer alguma coisa de fato contra a doença, você faria. Nós perdemos o sono, angustiados, irados, nervosos pela situação. Por quê? Porque nós amamos demais. E nós, por amar demais, nos importamos demais. Não é? Então, o que faz você sentir a ira muitas vezes? Justamente por amar demais. Por amar demais, você se ira. Então, compreende que quanto mais amor uma pessoa vai sentir, mais irado com aquilo que maltrata os seus filhos ela vai ficar. Se nós que temos um amor falho ficamos irados, imagina um amor sem limites. Olha o tamanho dessa ira quando alguém mexe com os filhos dessa pessoa. É o tipo de ira que você não queria ser o alvo dela. Jesus nos ama de forma perfeita e intensa. E é justamente por isso que ele fica irado muitas vezes. Porque o pecado nos machuca através de coisas, pessoas, situações. Mas é o pecado que nos machuca. A Bíblia nos mostra episódios que Jesus fica irado. Por exemplo, Mateus 18:6 diz assim: mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho no seu pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Você ouviu bem? Olha o tamanho da ira. Teria sido melhor você amarrar uma pedra gigante no teu pescoço e ser afogado do que ter feito isso com meus filhos. Porque a minha ira você não quer conhecer. Um Deus irado, por muito nos amar. Mateus 23, nós temos o capítulo inteiro, Jesus irado. Ali ele estava muito irado também. Eu vou ler só um pequeno trecho, mas você pode ler o capítulo 23 inteiro na tua casa? Diz assim, que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Olha o que Jesus fala para a pessoa. Olha, imagina Jesus falando isso para alguém. Que aflição te espera. Sabe aquele eu te pego na saída? Jesus fala, você não tem ideia da aflição que eu estou preparando para você. A aflição que te espera. Mestres da lei, fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens da viúva de maneira desonesta. Depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Você acha que o castigo de Deus vai para o seu quarto? Você imagina qual que é o castigo de Deus? Vocês serão duramente castigados. Ele repete que a aflição os espera. Atravessam mar e terra para converter alguém e depois tornam essa pessoa um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Jesus aqui está irado contra esses fariseus e mestres, líderes religiosos que exploravam as pessoas, que abusavam, que se aproveitavam, que roubavam, que enganavam, que deturpavam o evangelho, que se mostravam de uma forma, mas eram de outros, hipócritas. Jesus estava altamente irado. E por que ele estava irado? Pelo amor que ele sente pelos seus filhos. E isso causa ira em Deus. Então, ficou claro. Deus, por nos amar demais, ele sente ira do que o pecado faz conosco. Então, todas as vezes que o pecado, através de alguém ou através de algo, te machuca, te fere, destrói algo teu ou de você, o coração de Cristo vai ficar irado.
porque o pecado fez isso. Agora você pode perguntar para mim, nossa, mas Samuel, a ira não é pecado? Jesus pecaria? Então, de duas uma, ou a ira não é pecado, ou existem tipos de ira. De duas uma, porque aquele que é a nossa referência, nós acabamos de ler alguns textos, e vai ter tantos outros, demonstrando a sua ira. Vamos imaginar mais uma situação aqui. Imagina uma mulher casada. Casada com um marido muito bom, honesto, trabalhador, bom marido, bom pai, uma pessoa exemplar. E aí, talvez ele entrou numa nova empresa, para fazer parte ali do social da empresa, ele começou a beber socialmente com os amigos. Saía da empresa sexta-feira e ia para um happy hour. Socialmente ali. O tempo vai passando, aquilo que era socialmente já não é mais socialmente. Agora é happy hour segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aquilo que era algo para se divertir está ficando sério, porque agora ele está usando o dinheiro. Um dinheiro que poderia ser investido na família, um dinheiro que poderia ser investido nos filhos, um dinheiro que poderia ter sido guardado para o futuro, para fazer algo legal, em comunhão na família, para trazer mais laços, para criar mais momentos. Não, agora esse dinheiro está sendo usado para a bebida. O que já começou a atrapalhar dentro de casa, agora começa a atrapalhar a pessoa, a saúde, porque agora ele tem que beber todos os dias. Se está alegre, beba para comemorar. Se está triste, bebe para matar a tristeza. E vocês sabem, né? De repente, esse é o cara que segunda, 10 horas da manhã, está no boteco. De repente, é o cara que não produz mais tanto no trabalho. De repente, é o cara que começa a desenvolver problemas de saúde. Você acha que essa mulher, quando ela enxergar uma garrafa de álcool, qual vai ser o sentimento dela? Esse pecado do vício. Esse pecado que controlou e destruiu a família dela. Qual você acha que vai ser o sentimento dela? Alegria? Ela vai ficar irada quando ela vê uma garrafa de álcool. Você já presenciou uma injustiça sendo praticada? E você não sentiu ira quando viu essa justiça sendo praticada? Nós não sentimos ira quando nós vemos o pecado destruindo a vida das pessoas? Você acredita que essa ira dessa esposa, ou essa ira que você sente ao presenciar uma injustiça causada pelo pecado, seria uma ira pecadora? Uma ira ruim? Abre comigo a sua Bíblia, Efésios 4, 26, 27. Diz assim, ó: fiquem irados, mas não pequem. Ou então, não pequem. Você percebe que existe uma ira que lá não é pecaminosa. E a Bíblia traz um alerta. Quando você ficar irado, cuidado, para que essa ira não se transforme num pecado. Fiquem irados, não pequem. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Abra sua Bíblia agora em Salmos, capítulo 4, versículo 4. Salmos 4, 4.
quando vocês ficarem irados, de novo, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem o coração. Então nós estamos vendo aqui duas passagens que falam sobre a ira. E o que ela nos mostra é que existem dois tipos de ira. Porque você pode ter uma ira, vamos dizer assim, uma ira santa. Só que você tem que tomar cuidado para que essa ira não vire uma ira pecaminosa. Então vamos dividir aqui para ficar muito claro. Vamos chamar essa ira aqui que está em Efésios e Salmos de ira santa, tá? Aquela ira a mesma ira que Jesus sentiu nos versículos que nós lemos. Essa ira, qual que é a característica dela? É uma ira que o alvo dela é o pecado. É uma ira que ela acontece quando nós nos iramos contra o pecado. Você viu que Jesus, todas as vezes que ele está virado, não era sobre ele. Era sobre o que o pecado estava fazendo com os seus filhos. Então, quando ele ficou irado com os mestres da lei, os fariseus, era por quê? Porque eles estavam pecando em abusar dos filhos, em enganar, manipular, roubar. Quando ele está virado com os homens e mulheres, falando, olha, melhor você ter se afogado, é porque ele está virado pelo pecado que eles estavam cometendo contra os pequeninos de Cristo. Então, a ira, vamos chamar de ira santa aqui, é a ira que o teu alvo é contra o pecado. Você está irado contra o pecado. Então, por exemplo, ver o nome de Cristo sendo usado de forma a manipular pessoas para enganá-las. Você vai sentir ira. Quando você ver pessoas sendo injustiçadas através do pecado, por exemplo, uma pessoa que ela sofre racismo. É um pecado. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Todos nós somos iguais diante de Cristo. Nós somos ser humano. Existe uma raça, é ser humano. Não existe o ser humano X, Y, Z. É o ser humano. E quando você vê uma pessoa sendo injustiçada pela cor da pele dela, isso causa ira. Deveria causar ira em você. Porque é um pecado sendo praticado. Pastores mentindo, abusando, manipulando a Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas. Pecado. Você deveria se irar contra esses pastores. Você deveria se irar contra esses líderes religiosos, assim como Jesus se irou contra os líderes religiosos. Estavam praticando isso. Eu estou irado com a corrupção do meu país, porque isso faz nós vermos pessoas morrendo na fila. Na época da pandemia, muitas pessoas morreram porque não tiveram tratamento. Se todo esse dinheiro que foi roubado na história do nosso país tivesse sido, de fato, investido nos pilares da sociedade como a saúde, teria morrido muito menos pessoas. Entes queridos nossos, amigos que perderam pai e mãe. Consequência da corrupção de governos que o nosso país teve, que roubou. Descaradamente, roubou dos nossos filhos, roubou de nós, roubou da nossa família. E a consequência foi a morte. Isso devia nos irar. A corrupção deveria nos irar. É um pecado. Você está roubando, é criminoso. Estou irado porque sei lá, as drogas, a bebida, um relacionamento destrutivo, tóxico, venenoso, está destruindo a vida do meu filho. Isso me ira. O pecado em ação através da vida daquela pessoa contra meu filho. Vocês estão entendendo? A ira santa, a ira que Deus sente, a ira que a Bíblia nos apresenta, que nós podemos irar, é contra o pecado. Na vida e na atuação de pessoas e coisas. Esse é o tipo de ira, a ira santa, digamos assim. Afinal, se o nosso propósito é se tornar mais parecido com Cristo todos os dias, se Cristo odeia o pecado, estou falando o pecado, se Cristo odeia o pecado, seus filhos deveriam odiar o pecado. Se o mal e injustiça desperta a ira de Deus, deveria despertar a nossa ira.
Agora, o grande problema é que, como eu disse, e vou repetir várias vezes, o pecado destruiu nosso senso de justiça, nossas emoções, deturpou nós da cabeça aos pés. Então, nosso senso de justiça, as nossas emoções, a forma como nós sentimos a ira, ela é deturpada. Outro exemplo prático, eu quero que fique extremamente claro para você. Você chega numa roda de pessoas e você ouve que elas estão fofocando, falando da vida de alguém lá, que você conhece. Sei lá, vamos dizer que a pessoa ela se divorciou porque ela foi traída. Está todo mundo lá, falando da vida da outra pessoa. Aí você entra e você fala, não, eu ouvi também, não sei o que e tal, e vai lá. Agora, se você chegar na mesma roda e estiverem falando de você, aí, o que você vai fazer? Vai ser o mesmo sentimento? Cadê a sua justiça? Agora. Agora você vai ficar irado? Agora você acha que é injusto? Quando você estava ouvindo falar dos outros, você estava concordando, estava tudo certo. Agora falar de você, não, aí é injustiça, meu. Aí não pode, né? Ué. Aí eu vou ficar irado. Então você percebe como o teu senso de justiça, nossas emoções são deturpadas, quebradas? Ela depende da situação, que nós escolhemos a situação. O pecado, ele quebra, ele faz você confundir o que é realmente uma justiça pura. Situações que você deveria de fato se irar. Ele faz você confundir isso com as realizações dos seus desejos e expectativas. Então, o que é justo é quando as minhas expectativas, os meus desejos são atendidos. Aí eu estou feliz, aí é justo, gostei. Agora, se não for do jeito que eu queria, se não falaram o que eu queria, se não me chamaram onde eu queria, se não atenderam os meus pedidos, se não fizeram os meus desejos, se não cumpriram as minhas expectativas, não, é injusto. Aí também não gostei, né? Aí é injustiça, aí eu estou irado. Pode perceber, quando as nossas expectativas não são cumpridas, quando aquilo que nós queríamos para nós não é feito, nós achamos injusto e ficamos nervosos. Começa a dar piti. A gente parece um bando de adolescente em casa, fazendo birra, no trabalho. Aí a gente acha que é injusto. E nós ficamos irados. Então você percebe que essa ira não é contra o pecado? Esse tipo de ira é sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, sobre as suas expectativas. Não é, o teu alvo não é o pecado, é o seu ego. Você está irado porque feriram o seu ego, porque não fizeram o que você queria. A ira santa, o foco não está em você. Não se trata de você. A ira santa, a mesma ira que Cristo ali sentiu, é uma ira contra o pecado, ela é fora de você, o alvo é fora, não é dentro, não é seu ego, não é o seu eu, não é o que você acha ou deixou de achar. Não é. Uma ira é contra o pecado, a outra ira é o seu ego. Outra situação, como eu falei, você vai sair daqui com isso aqui claro na sua mente. Isso aqui, talvez muita gente aqui vai se identificar. Quem é casado? Levanta a mão. Ouve com atenção e se imagina na situação. O marido já saiu para trabalhar. É o dia de folga dela, então ela acordou um pouquinho mais tarde. Tá. Aí, aquele é o dia do aniversário de casamento deles. Vai lá. Ela manda uma mensagem para o marido perguntando que horas que ele volta do trabalho. Aí ele fala, 19, estou em casa. Aí ela pega o dia de folga dela, vai para o supermercado, compra a comida preferida dele, compra tudo, sobremesa, tal. Volta para casa, passa o dia inteiro cozinhando, fazendo, trabalhando na cozinha, no dia de folga dela. Sabe aquele jogo de prato, de mesa que você ganhou faz 35 anos no teu casamento, você nunca abriu? Você fala, não, hoje é o dia, hoje eu vou abrir. Você guarda os copos de requeijão, não é? Os pratos lascados.
Aí você pega aquele jogo top que você ganhou lá de cristal no teu casamento, né? Prepara aquela mesa, né? Senta bela, se arrumou, né? Talvez demorou mais que passar o dia inteiro cozinhando e foi se arrumar, né? A mulher, né? Cabelo, banho, os cremes, né? 35 opções de roupa até achar uma, não é? Aí se arrumou, sentou, 19h30, 18h30, sentou na mesa, né? Ficou até mais relaxado, lá esperando. 19 horas, nada. 19h15, ela começa a ter uma leve irritação. Aí ela manda uma mensagem: amor, onde você está? Nem chega a mensagem. Ela já começa a ficar mais irritada. 19h30, 19h45, ela tenta ligar. Não atende. Nesse momento, ela está parcialmente possuída pela ira. 20 horas, já tirou a roupa, chorou, tá igual um panda, abandonou as comidas frias lá e já está na cama, tudo escuro, com o cobertor. 21 horas ela ouve o barulho do carro entrando. Agora eu mato esse sem vergonha. Estou mentindo? Levanta da cama, fica na frente da porta, parecendo uma estátua, esperando o digníssimo abrir. Quando ele abre essa porta, o que você acha? Vai ser uma reação calorosa? Muito amor e carinho envolvido? Começa a palestra. E fala, e aponta. E o marido, tentando entender o que está acontecendo, primeiramente, porque via de regra o marido nem sabia que era o dia do casamento, né? Começa por aí. Né? Aí ele se dá conta e o que ele faz? Ele contra-ataca. Então também você vai ouvir então. E ele começa a falar. Você sabe do meu trabalho, a dificuldade que eu tenho para trazer a provisão para dentro de casa. Você sabe que lá é complicado, minha programação muda, tanto de dor de cabeça que eu aguento, aquele chefe que é um saco. Você sabe disso, e vai. Eu esperava que o mínimo que eu recebesse fosse amor dentro de casa, empatia, consideração, entendimento. Dentro da minha casa eu esperava isso. Aí é aquele clima gostoso, né? Comemorando o dia de aniversário do casamento. Resultado, não teve janta, o marido talvez pediu um iFood, ficou pela sala mesmo. A esposa voltou para a cama. Outro dia, aquela alegria no café da manhã, clima de velório. E as coisas vão se apaziguando com o passar dos dias, mas aquilo ali ficou guardado. Então, essa é um belo exemplo de uma ira que se manifesta, porque os seus desejos não foram atendidos, porque as suas expectativas não foram atendidas. Uma ira baseada no seu eu, que destruiu um dia que deveria ser maravilhoso. O desejo da esposa era que o marido reconhecesse todo o carinho e esforço dela para comemorar aquele dia. O desejo do marido era que ela reconhecesse todo o trabalho e dedicação dele para trazer o alimento para dentro de casa. Cada um tinha seus desejos e suas expectativas. Ambos foram frustrados. Resultado, a ira se instalou nos corações. Os dois agora estão irados. Essa é uma ira pecaminosa. Esse é o tipo de ira que a Bíblia fala: se ire, mas não peque. Não alimente. Por quê? Porque esse é o tipo de ira que não se trata do alvo ser o pecado, se trata do seu ego, do que você acha, das suas frustrações, do teu eu. Essa ira destrói. Este é o tipo de ira que a Bíblia não apoia, na verdade ela condena. Irmãos, eu sei, é difícil nós praticarmos a ira santa, porque, novamente, nossas emoções foram distorcidas pelo pecado. Numa situação como essa, o que nós acabamos de ler em Efésios? Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Não crie oportunidade para o diabo.
Ou seja, se eles não sentar para resolver isso e através do perdão apagar essa chama dessa ira, esse fogo vai se alastrar, vai destruir os corações, vai começar a corroer a família. Essa ira, como se não bastasse te destruir, ela vai abrir espaço para que o diabo use isso. A ira que fica guardada, nós chamamos de rancor. Tem pessoas que guardam a ira. Só que mais dia ou menos dias, você vai explodir. E aí nós chamamos de fúria. Você vai ter um ataque de fúria. Sabe aquele surto, de repente, o cara matou um? Era um vizinho tranquilo, calmo. Estava totalmente consumido pela ira, guardando, rancoroso. Não apagou a chama da ira. E uma hora destruiu tudo. Você imagina, a vida já é tão fácil, né, meus irmãos? Já é um mar de rosas a vida, né? Não felizes. Nós nos iramos, não resolvemos o problema. Abrimos um espaço para Satanás trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Porque você deu o queijo e a faca. Satanás encontra um cristão que está carregando ira no seu coração, o que ele vai fazer? Você facilitou o trabalho dele, ele só vai jogar mais lenha na fogueira, meu irmão. Ele só vai fazer o fogo crescer. E você acha que o resultado disso vai ser o quê? E tudo começou porque não deu certo começar o jantar na hora que era para começar. Parece absurdo, mas o casamento acaba. Por causa dessas coisas aí. Diversas vezes eu já atendi casais que estão à beira de um divórcio. Aí eu converso com eles, eu falo, não, peraí, ninguém quer divorciar do dia para a noite. Eu quero entender o lastro aí, eu quero entender a história. O que aconteceu, o que vem acontecendo. Ninguém um belo dia levanta e fala, não, cansei, vou separar. Não, você tem um caminho para chegar lá. Só que ambos estão tão cobertos de ira pelas situações como essa que foram acontecendo, e ao invés de obedecerem a Bíblia e falar e apaziguar a ira antes de dormir, não criando espaço para Satanás, eles vão guardando, alimentando a ira, que quando você pergunta o que aconteceu, eles não sabem nem responder mais o que aconteceu. Eles estão tomados, eles não conseguem falar o que aconteceu, o que deixou de acontecer. A única coisa que eles falam, não dá mais, não dá mais. Nós temos que nos separar. Dois corações cheios de rancor. E se você pudesse de fato cavar, a grande maioria de divórcios não é adultério, não, mano. São essas pequenas coisas do dia a dia que se acumulam, as pessoas não resolvem, dão espaço para o diabo trabalhar. E esse tipo de situação acontece com muita frequência nas nossas famílias e na igreja. Por quê? Porque na família e na igreja são lugares que nós criamos a grande expectativa de sermos aceitos, de nossa vontade ser feita todas as vezes. As pessoas criam uma ilusão de que, por exemplo, na igreja, todas as vezes você vai ser atendido na sua vontade, todas as suas expectativas vão ser cumpridas pelo pastor, pela liderança. Obrigado, Toninho. Criam essa expectativa, e quando se encontram com a realidade de que não, suas vontades não vão ser todas supridas, não, suas expectativas a respeito de você mesmo não vão ser todas atendidas, não, aí elas começam a guardar ira contra a igreja, contra a liderança, contra o pastor. E aí também vai causar destruição na vida espiritual e etc. Então você percebeu como, se for analisar friamente, na grande maioria das vezes, a nossa ira é motivada pelas nossas expectativas, por aquilo que nós criamos na nossa mente de como deveria ser, não foi e nós nos iramos? Pelas nossas frustrações, não tem nada a ver com uma ira contra o pecado, tem a ver com uma ira a respeito de nós mesmos. O foco sou eu. Totalmente diferente da ira que Cristo sentiu. Totalmente diferente da ira que nós, como cristãos, deveríamos sentir e alimentar. O livro de Tiago também traz outro conselho para nós. Tiago 1,19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Primeiro, ouça, tardio, seja pronto para ouvir. Ou seja, ouve, senta e ouve.
Ouve toda a história, entenda toda a situação. Fique ciente dos pontos. Segundo, tardio para falar significa o quê? Vai pensar antes de falar. Reflete antes de falar. Gasta um tempinho ali pensando, orando, para que você tenha uma palavra de sabedoria. Tem pessoas que são impulsivas. Você já conversou com pessoa que você está ali discutindo alguma coisa, a pessoa está grudada na cadeira assim, ó. Ela não está querendo conversar, ela está querendo dar no meio. A pessoa não pensa para falar. Não pensa uma vírgula para falar. E depois não sabe porque ninguém fica mais perto dessa pessoa. Agressiva para falar. Não tem sabedoria. Não para ouvir. Não reflete. Quer no tempo dela, do jeito dela. Quando eu estou numa situação que eu vejo que a pessoa ela já está se segurando na cadeira, aquela veia que está até palpitando, eu já levo e falo, não vamos conversar não. Você não veio aqui para conversar. Você veio aqui para impor a sua vontade. Pensa na tua casa e depois na conversa. Dou de costas e vou embora. Não vai ter conversa ali. Vai ser um show de baixaria. Não seja impulsivo para falar. Tardio para falar. Pensa antes de falar. Pensa. Irmãos, o poder, a palavra, eu não creio que a palavra tenha um poder espiritual. A não ser que Deus, Ele queira que aquilo aconteça, você ore e Ele permita. Mas a palavra tem um grande poder de destruição ou construção. A sabedoria da Bíblia nos ensina isso. Uma palavra mal colocada, acabou, meu amigo. Acabou. Você destruiu uma amizade de 20 anos. Uma palavra mal pensada, colocada no meio de uma discussão, acabou. Acabou. 20 anos para vala. Num relacionamento de casamento, uma palavra de atravessada, sem pensar, acabou. Se não for Deus restaurar o coração, irmão, acabou. Já foi. Depois não adianta se arrepender, chorar, se matar, gritar. Aprenda com a Bíblia hoje. Aprenda com a sabedoria de Cristo hoje. Pronto para ouvir, tardio para falar. E então, deixa a ira para depois. Porque você aí se acalmou, você pensou, refletiu, você não vai querer matar a pessoa mais. Se acalmou. Em casa é batata, meus irmãos. Quando eu estou nervoso e irritado, a Grazi sabe. Ela simplesmente me deixa sozinho lá com meus petit pseudo-adolescentes. Aí eu acalmo lá. É isso aí, pode rir porque é verdade. Eu acalmo, aí a gente senta e conversa. Aí é uma maravilha. Se você tenta falar na hora da fúria, meu irmão, não dá. Então lá, a gente sabe em casa. Quando um ou outro está irado, só sai. Deixa a pessoa lá refletir, pensar. Depois conversa. Tem que saber a hora de falar, meu. Tem que saber a hora de falar. Por exemplo, o marido ou a mulher acabou de chegar do trabalho, está estressado, já quer discutir que não sei o que na casa. Hora errada, meu. Hora errada. Espera um momento. Sabedoria bíblica. Mas vamos indo aqui que o nosso tempo está passando. Provérbios 15:1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Por que você pensa? Para falar moderadamente, para falar com sabedoria. Porque uma palavra fora vai despertar a ira. Agora, uma palavra sabedoria moderada desvia o furor. Já passei por diversas situações que a pessoa está querendo matar um. Às vezes está brava comigo. Eu chego e falo, me perdoa, desculpa. Isso, peço perdão para a pessoa calma. Fala, cara, aí a pessoa começa, me perdoa, eu estava irritado. Tal. Palavra, resposta gentil, desvia o furor. Né? E seja sincero com você mesmo. Grandes momentos da nossa ira, que acabam se transformando em rancor, fúria, mágoa, tristeza, etc, etc. Desejo de vingança, porque a vingança nasce da ira, a Bíblia nos ensina isso. Não é? A vingança, o desejo de vingança nasce da ira. Não é? É por motivos equivocados, coisas que não são importantes tanto assim. Você acordou para trabalhar, foi no banheiro, molhou toda a sua meia, a meia que você tinha colocado para pôr do seu sapato. Molhou a meia inteira. Pronto.
vai se atrasar um pouco no trabalho, vai ficar nervoso porque a meia molhou, vai chegar na mesa do café da manhã já com aquela cara linda. Começou o dia ruim, deixou o dia de todo mundo ruim, por causa de uma meia. Uma meia que molhou. Você não está dando muita importância para uma meia, não? Você não está dando muita importância para um momento? Você não está dando muita importância para uma janta? Era para causar tudo isso? E para nós terminarmos aqui rapidamente, a Bíblia nos conta a história de Naamã. Ele era um grande general e ele tinha uma doença. E ele ouviu que tinha um profeta que poderia curar a doença dele. Então ele pega a carta do rei para ir até o profeta, viaja até lá com a esperança de receber a cura através do profeta. Então ele vai até a busca do profeta e ele chega lá criando expectativas. Ele foi pensando, criando expectativa no coração de como seria este momento. Porque nós somos assim, né? Nós criamos expectativas sobre tudo. Como vai ser o momento, como nós vamos ser atendidos, como nós vamos ser tratados, isso e aquilo. A gente vai criando um monte de expectativa, criando um monte de coisa que às vezes nem existe, a gente está pensando, né? Aí quando esse general parou na frente da casa do profeta, o profeta mandou um mensageiro falar com ele. E o mensageiro foi lá e disse o que ele tinha que fazer. Ó, mergulhe 7 vezes lá no rio e você seria curado. Não foi o profeta que foi atender ele. O que a Bíblia fala? 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Naamã ficou indignado e disse, olha o que ele disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse suas mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus, me curasse. Não são os rios de Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Furioso. Já começa no imaginei, né? Ele criou uma expectativa, a expectativa não foi atendida, ele foi frustrado e como termina? Furioso. Naamã foi pronto para ouvir? Não. Tardio para falar? Refletiu? Não. Resultado, ficou irado, estava indo embora. Deus tinha preparado aquele dia para ele ser curado, ele estava perdendo o dia da cura dele. Porque estava indo embora furioso. E aí então, um dos ajudantes, uma das pessoas que estavam com ele, fala, olha, se o profeta tivesse pedido algo difícil para você, você ia fazer? Pô, ele só pediu para você mergulhar 7 vezes ali, cara. Você vai dar uma dessa agora? Naamã parou, a princípio, finalmente ele deu uma refletida. Não é? E ele foi então para o rio, mergulhou 7 vezes e foi curado. Será que Naamã não estava dando muita importância, não, pelo fato da pessoa que ele queria não ter falado com ele? Ter sido outra pessoa? Que custava ele ter ouvido e fazer conforme a pessoa disse? Não estava dando criando muita importância para uma situação como essa? Quando Naamã decidiu parar para ouvir, ele refletiu, a ira se apaziguou, ele fez o que o mensageiro do profeta mandou, e ele foi curado. Simples assim. Quando a ira desceu, ele foi curado. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse tipo de ira, meu irmão, você está perdido. Você está perdido. Refletir e praticar. Vamos ver os 3 pontos de hoje. Hoje o primeiro ponto é grande. É que na verdade é um ponto e embaixo é a chamada para ação, tá bom? Então, as pessoas que estão sentindo ira em seus corações hoje, acalmem a ira antes que o sol se ponha. Se você está irado, ouça o que Jesus fala ao seu coração. Você tem a oportunidade de, através de você tem a oportunidade, através do perdão, resolver esse sentimento dentro de você, antes que ele crie raízes profundas, destrua você e o que estão à sua volta. Irmão, então hoje você vai pedir perdão dessa ira aí que você está sentindo, tá? Você vai clamar para que Deus entre
Arranque isso do seu coração antes que você se destrua. E se tiver uma pessoa envolvida nisso, você, o mais rápido possível, vá com ela resolver. Vai resolver isso. É igual o perdão. Você não perdoa porque está esperando a pessoa, mas quem fica preso é você. A ira é a mesma coisa. Eu estou irado contra a pessoa, ela que tem que vir. Quem está preso é você, que dorme e acorda pensando na pessoa. A Bíblia fala, se não me engano, Romanos, faça tudo o que for possível para viver em paz com todos. O que cabe a você, faça. Arranque a ira do seu coração, esteja em paz com Deus e com você. 2. Esteja sempre pronto a ouvir com atenção, refletir com calma e então apagar o fogo da ira com uma palavra sábia e moderada. Não dê espaço para o diabo agir na sua vida e na sua casa. E terceiro, que você saia daqui hoje irado contra o pecado e determinado a estar mais perto de Jesus. Amém? Lição de casa para vocês, 3 pontos para que vocês possam pensar, refletir e então obedecer a palavra de Deus. Amém? Irmãos,